Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre o uso do caça-palavras e as palavras cruzadas como meio didático na educação. Uma estratégia de ensino que pode contribuir para dinamizar as aulas são os jogos, os quais são alternativas lúdicas de apoio no processo de ensino e aprendizagem, motivando o aluno ao estudo. O caça-palavras e as palavras cruzadas podem ser utilizados como ferramentas didáticas, capazes de auxiliar no desenvolvimento de várias habilidades dos alunos, sendo uma delas o desenvolvimento do raciocínio, uma atividade mental na qual envolve vários processos cognitivos. Além disso, usando a criatividade, é possível tornar essas ferramentas como atividades gamificadas, ao inserir algumas mecânicas de jogos. Então podemos observar que os jogos eles estão para nos ajudar como uma alternativa lúdica no processo educacional. Os jogos têm muito a contribuir se bem usados. O caça-palavra e as palavras cruzadas serão dois jogos que utilizaremos como base para demonstrar isso e também mostraremos algumas formas que vocês podem colocar esses jogos de formas gamificadas. O uso do caça-palavras como ferramenta didática. A utilização do caça-palavras como ferramenta didática. O jogo caça-palavras é muito utilizado como um passatempo e tem como objetivo encontrar e marcar as palavras escondidas em meio às letras. É uma atividade lúdica que pode ser empregada nas diversas áreas do ensino, a fim de proporcionar ao aluno uma fixação e uma aprendizagem do conteúdo. Pode ser usado também como método de auxílio na educação de crianças, jovens e adultos, visto que ele é capaz de desenvolver a percepção visual e aprimorar o vocabulário, aumentando o poder da concentração. O jogo do caça-palavras, se você já jogou, você lembra que ele é um quadrado preenchido com letras dentro. E o objetivo é você encontrar em meio àquela salada de letras as frases que são formadas. Então, com isso, o aluno vai despertar percepção visual, porque ele vai ter que reparar todas aquelas letras para encontrar as palavras e também vai poder aumentar a sua concentração. E dessa forma, descobrindo novas palavras, ele vai estar aprimorando o seu vocabulário. O caça-palavras estimula a memória de curto prazo, na comparação e decodificação das semelhanças. A memória de curto prazo é o mecanismo de memória que possibilita reter uma determinada quantidade de informações durante um período curto. Ela está diretamente ligada à memória de longo prazo. Sendo assim, qualquer dano que nela for causado pode afetar a aquisição de novas memórias a longo prazo. Eu vou dar um exemplo para você entender bem uma frase ou uma pergunta longa. É preciso que você lembre da primeira parte. E a memória de curto prazo, ela vai te possibilitar que você lembre temporariamente do início da frase. E dessa forma, assim que você compreender tudo aquilo e resolver, você já não necessita mais lembrar daquela frase. Então você acaba esquecendo ela, por isso é uma coisa de curto prazo. Palavras cruzadas. O uso das palavras cruzadas como ferramenta de aprendizagem. A utilização das palavras cruzadas como ferramenta didática. As palavras cruzadas podem ser aplicadas através de um jogo, onde podem ser cruzadas no sentido horário e vertical. Essa prática teve origem no Antigo Egito, mas chegou no Brasil por volta de 1925. A aplicação das palavras cruzadas como ferramenta didática busca o desenvolvimento de novos desafios e despertar a curiosidade benéfica na edificação do conhecimento. Além disso, trabalha como um apoio didático, por utilizar palavras do nosso cotidiano e as dividir em letras conforme a quantidade de quadrados. Assim, quando sobrar quadrados ou letras, o aluno perceberá que ela está incorreta. Então podemos observar que as palavras cruzadas é um pouco diferente, porque ela vai trabalhar na vertical e na horizontal e ela não vai ter aquela salada de letras ali para você descobrir. Ela vai ter aqueles quadros onde você deve completar ele com uma palavra. E quando essa palavra não estiver correta, você vai conseguir perceber porque pode sobrar uma letra ou sobrar um quadrado vazio ao qual você deve preencher. Para conseguir ter um bom desempenho cerebral, é necessário realizar diversas coisas, sendo uma delas os exercícios mentais.
um excelente tipo de exercício mental são as palavras cruzadas, pois ao tentar lembrar as palavras para completar o jogo, estamos exercitando a nossa memória de longa duração e enriquecendo o nosso vocabulário. O estímulo ao cérebro é de extrema importância, uma vez que permite manter a capacidade de ação dos neurônios, responsável por manter impulsos cerebrais que coordenam a memória e o pensamento. Aqui podemos observar que as palavras cruzadas trabalham de forma diferente do caça-palavras, porque as palavras cruzadas ela já vai trabalhar com a sua memória de longa duração. Então, quando você busca aquela palavra, a lembrar qual que é aquela palavra, você está trabalhando com a sua memória de longa duração. Como no caça-palavras, você vai estar enriquecendo o seu vocabulário, porque muitas das vezes essas palavras que são utilizadas podem ser palavras do nosso cotidiano ou palavras que estão dentro do contexto da matéria. Se vocês buscarem uma pesquisa sobre palavras cruzadas, vocês vão encontrar que as palavras cruzadas são utilizadas no tratamento de Alzheimer. Agora eu vou apresentar para vocês alguns sites e aplicativos que a gente pode utilizar como forma didática e lúdica para passar o conhecimento para os nossos alunos. Esses sites são ótimos, a questão de desenvolver o raciocínio lógico, e também a gente pode trabalhar dentre eles o Palavra Cruzada, os caças-palavras e inúmeros outros jogos, né, que podem contribuir para a aprendizagem. Em algum deles, vocês podem encontrar até mesmo jogos ligados a algumas disciplinas. O primeiro site é esse Educolorir. Ele é um site muito interessante e aqui ele te dá a opção de você editar o jogo também, de você criar da sua forma, né? No caso, eu vou estar utilizando ele para a gente gerar o Palavras Cruzadas. Mais para frente estarei explicando melhor o funcionamento, como que é. Aqui a gente tem o Gênio, que é um site que vem com diversos jogos também, muito voltado para a questão de lógica, o desenvolvimento lógico da pessoa. Aqui temos o Racha Cuca, que é um pouco mais famoso e tem diversos jogos também, muito ligado também com a questão de lógica. E a gente tem o WordWall também, que ele vem para auxiliar nessa questão, né? Ele tem diversos jogos ligado muito com a questão de lógica também. E principalmente você pode encontrar dentro dele vários jogos ligados a disciplinas escolares. E aqui também a gente tem a opção de poder criar o nosso jogo de forma personalizada. Como aplicativo tem esses jogos de raciocínio, que você também encontra pelo Play Store. E também tem o Passatempo Inteligentes, que você encontra através da Play Store. Todos esses jogos vêm ligados à questão do desenvolvimento lógico e muitas das vezes voltado a alguma disciplina escolar que você pode estar utilizando. Atividades gamificadas. Como já visto anteriormente, a utilização da gamificação não é necessariamente a aplicação de um jogo. Ela está ligada com o desenvolvimento de atividades que contenham componentes do pensamento de jogos. A gamificação na educação pode ser utilizada com diferentes propósitos. Para escolher uma abordagem, o professor precisa levar em consideração um conjunto de elementos para a construção dos jogos, tanto no ambiente analógico quanto no ambiente virtual. Se vocês voltarem um pouco nas aulas passadas, a Raquel esteve explicando um pouco mais sobre o que é gamificação. E aqui, novamente, ressaltamos que a gamificação não é necessariamente a aplicação de um jogo. Você pode utilizar, do que a gamificação oferece sem estar necessariamente aplicando um jogo. Você só tem que lembrar que precisa conter componentes do pensamento de jogos. Para que conseguimos tornar uma atividade gamificada, existem alguns elementos que precisamos seguir. Os principais elementos para tornar uma atividade gamificada são as regras, a interação, habilidades de lidar com percas e vitórias, desafio, conquistas e missões, recompensa e competição. Então é possível você pegar uma atividade normal, colocar essas regras dentro dessa atividade, adaptá-la para que utilize dessas regras e assim você vai conseguir tornar a sua atividade gamificada. Agora a gente vai fazer a nossa prática. O primeiro site que eu vou mostrar para vocês é o Educolorir.
porque esse site ele traz algumas funcionalidades para a gente. A funcionalidade que a gente vai estar usando dele é essa opção de gerar o palavras cruzadas. Esse site tem algumas outras funcionalidades que podem auxiliar na educação também, só que o nosso foco vai ser esse gerador. Ao criar esse gerador, ele vai te pedir um nome. Eu vou colocar como nome palavras cruzadas. E ele vai te pedir um subtítulo. O subtítulo, eu sugiro que seja já uma dica sobre o que é esse caça-palavras. Aqui eu vou estar colocando matérias escolares. A primeira frase que eu vou estar colocando vai ser educação física, só que eu vou colocar tudo junto. Educação física. E aqui, depois da palavra, a gente tem a opção de descrição. A descrição é muito importante, porque seria como uma dica que você vai estar dando para os seus alunos para encontrar essa palavra. Eu já tinha pesquisado algumas palavras, eu vou copiar e colar para adiantar um pouco do processo. Então, não trouxe muitas palavras, mas todas essas palavras que eu trouxe, eu estou trazendo a descrição delas. Para que depois a gente possa observar que essa palavra ela tem um número e a descrição dela também tem um número, para que o aluno possa se situar de qual é aquela descrição. Pronto. Então eu coloquei 6 palavras. Junto com as 6 palavras, eu também coloquei 6 descrições para cada uma dessas palavras. Lembrando, né, o nosso título é obrigatório. Você vai ter que colocar um subtítulo. Depois que você preencher tudo isso, você pode submeter. Mas antes, eu só queria explicar que você pode colocar no mínimo 3 palavras e no máximo 15 aqui dentro. Então, depois que você conferir tudo e tudo tiver conforme o seu desejo, você pode clicar em Submit. Porque aqui ele trouxe nossas palavras cruzadas, aqui trouxe matérias escolares, que seria como uma dica, e aqui observem que cada uma delas tem um número 1, número 2, número 3, 4 e 5. E também tem um 6 aqui embaixo. E aqui a gente tem as dicas nas verticais quanto nas horizontais. Então isso aqui é muito para auxiliar o aluno. Aí vocês vão perguntar pela questão de ele já estar preenchido, né? Isso é uma questão que o site traz para estar ajudando o professor nessa questão para o professor ter ali o seu gabarito para facilitar. Que às vezes aqui a gente colocou poucas palavras, mas se você vai fazer palavras cruzadas maior, com mais palavras, ele pode ficar muito grande e depois você se perder um pouco. Então ele já te traz esse gabarito que você pode estar fazendo o download dele ou a impressão. Ok, depois que a gente fez o download ou a impressão desse gabarito para a gente, agora a gente precisa esconder essas palavras, porque quando a gente vai passar para o aluno, a gente espera que ele consiga preencher as palavras. Então, para esconder, basta que a gente clique aqui em esconder. Agora observem que todos os quadrados estão vazios. Dessa forma, você pode fazer o download, ok? Ele vai fazer o download como uma imagem para você, ou você pode fazer a impressão direta. Aqui temos, olha, palavras cruzadas. Aqui ele traz as nossas dicas. E no caso você pode estar imprimindo, ou se você tiver a opção no seu computador, você pode vir aqui também e salvar como PDF, para você estar disponibilizando se você prefere trabalhar com PDF do que imagem. Ou até mesmo salvar no Google Drive. Lembrando, pessoal, que nesse site a gente não consegue trabalhar nele, diretamente nele, de forma gamificada. Então, para trabalhar com essa atividade de forma gamificada, você precisaria pegar aqueles elementos que eu citei nos slides e utilizar aqueles elementos aqui dentro, para você tornar essa atividade em um formato gamificado. Só que aqui dentro, infelizmente, o site ele não vai nos proporcionar isso
mas ele já nos proporciona muita coisa, que é criar, né, o nosso palavras cruzadas. Já é algo excelente. Vamos conhecer mais uma das ferramentas que podemos estar utilizando. Dessa vez vai ser o WordWall. Você pode colocar o WordWall na sua barra de pesquisas, vai ser esse primeiro que aparecer. Provável que quando você clique para entrar dentro dele, ele já não venha direto para essa tela. Ele vai pedir para você estar fazendo o login. Aqui eu loguei com a minha conta do Gmail mesmo. Lá ele vai ter a opção de você estar fazendo o cadastro ou logando com a sua própria conta do Gmail. Vou fazer o logoff aqui só para mostrar para vocês. Ele vai aparecer dessa forma para vocês. Para você iniciar a sessão, você pode vir aqui, olha. Ele tem para pegar diretamente a sua conta. Ok, aqui ele fez o login novamente com a minha conta. Então, você que já tem uma conta do Gmail, você pode aproveitar a sua conta para você estar entrando aqui. Ele veio para as minhas atividades, mas vamos aqui no início. Provavelmente ele vai aparecer com essa tela para você. Aqui ele vem trazendo algumas informações. Se você rodar para baixo, ele vai trazer outras coisas e falando um pouquinho sobre a comunidade. Vamos clicar aqui na comunidade aqui em cima para conhecer um pouco mais. Aqui vocês podem reparar que na comunidade ele traz diversos jogos. São jogos sobre várias coisas e também várias matérias. São diversos jogos são ligados à questão lógica. Aqui a gente tem até o palavras cruzadas também. E se você às vezes quer pesquisar alguma matéria, também dá certo. Olha, ele vai trazer algumas questões mais da área de matemática. Olha, tem esse trenzinho aqui onde você tem que ir estourando os balões para o resultado cair aqui dentro. São coisas que aparentemente são muito simples, né? Que podem ser aplicadas mais com crianças, só que também tem algumas outras coisas que ele pode nos auxiliar. A comunidade, ela é muito eficaz porque às vezes você pode aproveitar algum jogo que se encaixe com a sua matéria para você estar passando. Esse site, ele é muito completo. Aqui eu criei uma atividade como teste, né? Que foi o da forca. E aqui no da forca, diferentemente daquele outro site que eu tinha passado para vocês, ele já é uma atividade mais gamificada, porque olha, ele vai trazer a pontuação, a questão de tempo, e aqui ele traz também as posições. Aqui a Raquel teve, eu pedi para ela testar para mim, ela teve utilizando, ela acertou, né? Ela teve uma pontuação de 10 e fez em 1 minuto e 5. Agora eu vou fazer um outro aqui para a gente estar olhando. Eu vou estar criando uma atividade conjunto com vocês. E quando vocês clicam aqui em criar atividade, ele vai trazer todo esse leque aqui enorme de tipos de atividades que vocês podem criar. Aqui para baixo são os modelos PROS. Aqui também temos até o palavras cruzadas, só que como ele fica no Pro, aqui olha, palavras cruzadas. Só que como ele fica no Pro, eu não consegui mostrar ele por aqui para vocês. No caso, se você tiver o Pro, você consegue utilizar ele e fazer o seu próprio rank ali, que aí ele vai se tornar uma atividade mais gamificada. Mas aqui a gente vai estar utilizando o caça-palavras. Ok, aqui também, como naquele, ele vai te pedir um título, né? Aqui ele vai estar pedindo um título para a atividade. Aqui você pode colocar caça-palavras. Você pode também colocar, no caso, eu vou estar fazendo sobre material escolar. Ou você pode colocar material escolar, porque vai ser como até mesmo como uma dica, né? E aqui você pode optar por as palavras ter pistas ou não. Olha, primeiro que eu vou colocar vai ser compasso. Primeira palavra, compasso. E a dica, olha, na dica ele traz algumas coisas sobre a questão de matemática também. E você pode estar pesquisando. Ok, vamos adicionar uma outra palavra. Caderno.
E ele traz tudo isso para você, pode facilitar muito para você criar, né, um caça-palavras mais interativos com seus alunos. Olha, eu coloquei cola e ele trouxe a Coca-Cola. Ok, olha, eu coloquei 9, né, palavras com 9 pistas, né, para o aluno conseguir encontrar. E as pistas são bem fáceis, porque vocês repararam que eu posso até pesquisar as pistas por imagem. Eu coloquei assim, vamos clicar em feito, né, para ele estar gerando o nosso caça-palavras. Ok, eu estive jogando para vocês verem que ele é totalmente funcional, né? E aqui você tem a tabela de classificação. No caso aqui eu vou colocar meu nome. Ele não pediu meu nome antes, porque como eu que criei a tabela, então eu não precisei logar, né, para entrar no jogo, nem colocar meu nome para estar entrando. Mas sempre que quando você for entrar, ele vai pedir para você colocar o nome, falar um pouco mais a questão de compartilhar, eu vou explicar um pouco melhor disso. Aí ele colocou que a questão de acertos, o tempo que eu gastei e que por enquanto eu sou o primeiro classificado. Vou começar o jogo de novo aqui só para vocês verem uma coisa. Olha, eu vou marcar transferidor. Quando eu marco transferidor, observaram que ele fica em azul? Então eu tenho que marcar o transferidor aqui, tem que marcar qual que é a dica dele aqui, qual que é o desenho dele, né? Como eu estou utilizando essa opção de usar o desenho como dica, eu tenho que marcar os dois. Ok, depois que eu fiz tudo isso, eu posso estar vindo aqui embaixo e configurando ele, né? O cronômetro, ou para ter uma contagem regressiva de 5 minutos, a quantidade de vidas, né? A quantidade de vezes que você pode errar. E aqui embaixo eu vou ter também a tabela, né, de classificação, se às vezes tiver mais pessoas que fizeram o jogo. Agora vamos conhecer a opção de compartilhar. Aqui a gente tem a opção, né, de estar tornando esse recurso público para os outros professores também jogarem. Ele vai ficar ali provavelmente na comunidade, disponível para o pessoal estar brincando também. E também tem a opção quando a gente vai fazer mais voltado para o nosso aluno. Tem essa opção que a gente pode fazer um pouco mais dedicado ao nosso aluno. Aqui ele vai te dar a opção de você poder configurar novamente, né? E uma coisa, mais uma coisa, aqui a gente tem o título, né, que você pode estar alterando. Toda vez que o aluno entrar, ele vai pedir para o aluno digitar o nome dele. Claro, para que fique identificado quais que são os alunos que estão ali na tabela. E também a gente tem o prazo.
Aqui em prazo você pode determinar o prazo de entrega, pode ser para 9 horas, aí você coloca a data, né? Aqui eu não vou colocar nenhuma no caso. Aqui a exibição das respostas, tabela de classificação, ou começar o jogo de novo. Ok. E aqui ele vai trazer a opção que você pode compartilhar até no nosso famoso Google Classroom, que a gente utiliza bastante. Você pode copiar direto lá. Ou se não, basta que você copie esse link e disponibilize para os seus alunos. Ok, pessoal, essa foi a atividade que a gente criou sobre o caça-palavras. Aqui na comunidade, você pode buscar aqui por alguma coisa que você queira, né? Alguma matéria ou atividade que você queira. Como ele é um recurso também que tem uma parte paga, ele vai te dar a opção de você criar apenas 5 atividades. Aqui eu já tenho duas, né? Eu tinha um jogo da forca, que aqui tem o nome de carrasco. Então agora eu posso criar só mais 2 atividades. Então talvez, como assim a gente tem uma pouca quantidade de atividades que a gente pode estar criando, às vezes você pode utilizar alguns jogos da própria comunidade, quando for só pela questão de jogo mesmo, que você não queira fazer uma competição nem queira estar usando como uma atividade gamificada, você pode estar usando os jogos que a comunidade tem que te oferecer. Fica complicado você colocar nos jogos da comunidade como uma atividade gamificada devido a várias pessoas participarem, então vai ficar complicado você ver quem que são os seus alunos que estão ali. Essas foram as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Agora vamos falar sobre o Google Drive. Agora vamos falar sobre o Google Drive para compartilhar e guardar documentos. Os serviços que oferecem o armazenamento em nuvem estão ganhando muito espaço no nosso cotidiano, comprovando que a tecnologia pode ser uma colaboradora. Esse tipo de serviço tem demonstrado uma boa segurança no armazenamento e na proteção de dados, devido à sua agilidade em guardar e encontrar arquivos. Está chamando a atenção de diversas empresas. Um dos lados positivos de você utilizar o armazenamento em nuvem é que, além de você ganhar um espaço fora do seu computador, ele também te protege de algumas causas naturais. Por exemplo, uma chuva muito forte que venha a ter raios e queimar seus aparelhos. Se os seus arquivos estiverem salvos na nuvem, você não vai perder eles porque depois podem acessar através de outro computador. Então isso vem ganhando muito na questão das empresas, porque empresas trabalham com muitos documentos e eles não podem perder aqueles documentos. Então eles sobem para o Google Drive e deixam guardado lá. Muitas das vezes como um backup, né, da pasta do computador. A utilização do Google Drive como ferramenta de armazenamento. O Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos que foi apresentado pela Google em 24 de abril de 2012. Baseia-se na ideia da computação em nuvem, pois o usuário poderá armazenar arquivos através desse serviço. Os dados armazenados no Google Drive podem ser disponibilizados às pessoas que o usuário desejar, através do compartilhamento. A cada compartilhamento que queira fazer, é possível alterar os níveis de permissão entre leitor e editor. Se vocês observarem, já faz bastante tempo que o Google apresentou o Drive, né? Porque foi em 2012. De lá para cá ele veio sofrendo diversas melhorias. E uma coisa muito interessante a se dizer é que ele funciona como uma ferramenta de sincronização também. Então, quando você cadastra no seu aparelho, smartphone, o seu e-mail e coloca para ser sincronizado, toda vez que você tira uma foto, se estiver ligado pela internet ou quando ligar, aquela foto vai ser salva dentro do seu Drive. Então é mais um mecanismo, né, de você ter um backup daquela foto e você não perder os seus arquivos do seu celular. Uma das coisas bem interessantes também que o Google Drive traz, que a gente pode citar, é a possibilidade de você compartilhar alguns arquivos que você deseje com outras pessoas. E quando você vai fazer esse compartilhamento, ele também traz os níveis de permissão. Por exemplo,
quando você vai compartilhar algum arquivo que você acha que é muito importante, mas aquele arquivo está como Word e ele não pode ser alterado, é importante que você compartilhe ele como leitor. Que assim, a pessoa que receber o seu arquivo, ela vai ter a opção de visualizar, né, claro, e também vai poder fazer o download. Só que ela não vai poder editar aquele arquivo ali dentro do Google Drive. Já em contrapartida, quando você compartilhar esse arquivo como editor, a pessoa ela tem a opção de poder modificar aquele arquivo ali dentro do Google Drive e ela também poderá fazer o compartilhamento com outras pessoas. Então existe até uma questão de segurança, né? Com quem que você vai estar compartilhando esses arquivos? Você tem que medir muito isso às vezes. Se é seguro essa pessoa que você vai estar passando esses arquivos, esses arquivos são importantes ou não são? Podemos usar no dia a dia da escola, né? Às vezes você quer disponibilizar um material para o aluno, só que aquele material é para o aluno fazer o download e ele fazer alterações dentro do computador dele. Então você disponibiliza como, no caso, o arquivo em Word, mas com a permissão em leitor, que assim o aluno vai baixar o arquivo e vai fazer alterações dentro do computador dele, não alterando o seu arquivo que vai estar ali dentro do seu Google Drive. Se os drives compartilhados forem compatíveis com o Google Drive, a ferramenta virtual disponibilizará aos usuários a opção de edição colaborativa. Então, aqui dentro, a gente precisa entender que o Google Drive também ele disponibiliza algumas ferramentas dentro dele que a gente pode utilizar, como Word, Excel e entre outras. E essas ferramentas, como elas já existem dentro do Google Drive, se você sobe um arquivo, por exemplo, do Word para o Google Drive, você vai poder editar aquele arquivo ali dentro do seu Google Drive sem necessariamente fazer o download para o seu computador. Quando você compartilha esse arquivo com outras pessoas com a permissão de edição, essa pessoa também vai poder alterar esse arquivo dentro do seu Google Drive juntamente com você. Então vocês podem alterar esse arquivo ao mesmo tempo. Quando for salvar, não se preocupe que vai dar aquele problema, vai salvar o que eu fiz e o que ela fez não vai salvar. Ele trabalha salvando os dois ao mesmo tempo, então tudo que a pessoa estiver digitando, você também vai conseguir ver. O que você digitar, ela também vai conseguir ver. É um recurso bem interessante. Inicialmente, o Drive iniciou com apenas 5 GB de armazenamento gratuito e hoje ele já disponibiliza um espaço de 15 GB de armazenamento também gratuito. Vocês podem observar que com os anos o espaço de armazenamento cresceu bastante, né? Isso é muito útil para a gente ter um espaço fora do nosso computador para a gente armazenar, principalmente fazer um backup de arquivos importantes que a gente precisa guardar. Ele também vai permitir que a gente salve vários tipos de arquivos, como eu já citei, Word, Excel, entre outros. E uma coisa interessante é que ele também salva os arquivos do Photoshop em PSD, arquivos do CorelDRAW, Illustrator e alguns outros editores dessa forma. Então você consegue salvar o projeto do que você está fazendo sem nenhum tipo de problema. Algumas características do Google Drive. O Google Drive possui uma interface muito amigável, facilitando a utilização do usuário. Então, quando formos para a prática, vocês vão observar que o Google Drive tem uma interface bastante tranquila de você usar e ela é bem intuitiva, facilitando assim que você saiba onde precisa ir e as coisas que você pretende fazer fica tranquilo de achar. Ele também possui um pacote de armazenamento de até 15 GB gratuitos. Então ele possui esse pacote que são 15 GB para você estar utilizando como você quer. Lembrando que dentro do Google Drive existe a questão da lixeira, né? Que às vezes você não quer mais um arquivo, você joga para a lixeira. E algumas pessoas acham que quando você joga os seus arquivos para a lixeira, você está liberando espaço nesses 15 GB gratuitos. Você não tá, para você liberar mais espaço, jogar na lixeira e tá esvaziando ela. Aí dessa forma você vai conseguir liberar espaço. Caso seja necessário, é possível que o usuário amplie sua capacidade de armazenamento através dos pacotes pagos. Os valores podem variar de R$ 69,90 a R$ 349,90 por ano. Então, assim, esses 15 GB são gratuitos. Se você quiser mais espaço, você também pode pagar por isso, ou por ano, ou também tem a opção mensal. Se você é uma pessoa que trabalha com muitos arquivos, eu indico que vale a pena você pagar esses valores, porque às vezes você vai comprar um HD externo
que vai ser um valor até um pouco parecido por isso. O HD externo, claro, você pode ter ele por mais de um ano, só que você tem que ver que seu HD externo ele também está sujeito a problemas técnicos, né? E também a causas naturais. Com a instalação do backup e sincronização no seu computador, é possível você ter uma pasta que terá uma ligação direta com seus arquivos que estão na nuvem. Então, se você instalar esse backup e sincronização dentro do seu computador, você vai ter uma pasta que quando você for jogar algum arquivo para a nuvem, basta que você arraste e solte esse arquivo dentro da pasta. E você também vai poder acessar os seus arquivos da nuvem dentro daquela pasta. É possível fazer o upload de arquivos e deixá-los armazenados na nuvem, e caso seja necessário, também você consegue fazer o download dos mesmos. O upload pode ser também realizado através de qualquer dispositivo móvel ou computador que tenha acesso à internet. Então, pessoal, é bem interessante que você tenha fixo na cabeça de vocês que quando vocês utilizam o Google Drive, vocês não precisam fazer o upload de vocês só no computador ou só no celular. Qualquer dispositivo que você tenha, qualquer computador, você consegue fazer o upload daquele arquivo e baixar em qualquer outro computador. Por questão de segurança, é importante que você lembre que quando você vai logar em algum outro computador, é importante que depois você saia da sua conta para não deixar que aquele computador também tenha acesso ao Google Drive tranquilamente, sem precisar nem pedir a senha. Então, pessoal, agora vamos ver um pouquinho do Google Drive na prática. Para você que está entrando dentro do Google Drive, você pode pesquisar aqui pela barra ou utilizar o app do Google aqui para estar entrando. Lembrando que para você entrar pelo app do Google, você precisa estar logado na sua conta do Gmail. E quando você entrar, se for a sua primeira vez que você estiver utilizando, o seu Drive estará vazio. O meu Drive ele já tem essas informações porque eu utilizo ele há bastante tempo. Eu vou apresentar um pouquinho do layout dele para vocês verem como que funciona. Aqui em cima, primeiramente, a gente tem os acessos rápidos, que são as últimas coisas que eu tive mexendo aqui dentro do Drive, ou que foi um compartilhamento que eu recebi. Logo abaixo temos as pastas. As pastas servem para a gente estar até separando um pouco dos documentos e organizando melhor. E aqui ele te mostra qual pasta que é compartilhada e qual pasta que não é. Através desse desenho que você tem aqui, você consegue identificar as pastas que são compartilhadas e as pastas que não são. Por exemplo, essa primeira pasta, Trabalhos TD-ADS, ela é compartilhada por conta do desenho. Já essa prova 1, ela não é compartilhada. Assim você consegue descobrir as pastas que são e as pastas que não são compartilhadas. Você clicando aqui no Meu Drive, você tem a opção de criar uma nova pasta, fazer o upload de um arquivo, fazer o upload de uma pasta, ou você pode criar um documento, uma planilha, uma apresentação, um formulário, e também você tem a opção de criar desenhos, até tem o Jamboard aqui que a gente já viu em outras aulas, então ele te dá diversas ferramentas aqui dentro dele que você pode criar que vai ficar salvo aqui dentro do seu Google Drive. Depois eu vou estar explicando como que você faz a questão de download e upload dos arquivos. Aqui já do nosso lado direito a gente tem essa lista aqui onde que ela vai configurar como que seus arquivos vai ficar. Observem que agora estão como praticamente linhas, né? Todos em linhas e antes estava em quadradinhos. Se eu clicar aqui, volta como que estava antes. Ok, observem que agora já não estão como linhas, ele já divide, né? Um pouco mais o layout para colocar um na frente do outro. Aqui do nosso lado direito, a gente tem a agenda, nessa barrinha, temos a agenda, o Keep e tarefas. Então aqui a gente já tem outras funcionalidades, a gente já tem uma interligação, né, com o Keep, com tarefas e com a agenda, onde que a gente pode estar entrando pela agenda aqui também. E aqui embaixo a gente tem esse botãozinho de mais. Nesse botãozinho de mais, a gente consegue instalar outros componentes dentro do nosso Drive, algum componente que a gente acha interessante que a gente precise dele. Ok, voltando para a barra de tarefas aqui em cima, a gente tem a parte de configurações. Você clicando aqui, você tem a opção de configurações e aqui você tem um atalho. Se você é uma pessoa que gosta muito de estar utilizando atalhos, você pode descobri-los aqui. Aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem o botão de novo. Nesse botão de novo, a gente vai ter muito aquelas funcionalidades que a gente teve quando clicamos no Drive, que é a opção de fazer um upload,
de um arquivo, de uma pasta, criar um documento, planilha, apresentação, um formulário e aquelas outras demais coisas. Logo abaixo aqui vem o meu Drive. Se você clicar nessa setinha do lado do meu Drive, ele vai abrir para você as pastas que você tem dentro do seu Drive. Logo abaixo a gente tem a opção de compartilhados comigo. Aqui são todos os arquivos que eu recebi o link ou eu recebi o convite de compartilhamento pelo e-mail. Então todos esses arquivos ficam separados aqui. Aqui tem os arquivos recentemente que eu estava mexendo. Aqui tem os com estrelas, que seria algum arquivo importante que você queira marcar. Logo aqui abaixo temos a lixeira. É bom vocês saberem, pessoal, que na lixeira, quando você move um arquivo aqui para dentro, você não está necessariamente deletando esse arquivo, nem liberando espaço dentro do seu Google Drive. Para você liberar espaço, você precisa esvaziar a sua lixeira. E agora o Google Drive está trazendo isso como uma informação, porque a partir do dia 13 de outubro, ele lançou uma nota falando que agora a lixeira ela vai ser esvaziada automaticamente após 30 dias. É uma coisa interessante que às vezes você enche a sua lixeira com arquivos e pensa assim, mas meu Google Drive ainda está cheio, eu não sei o que eu tiro mais para estar liberando mais espaço. Então dessa forma, você esvaziando a lixeira, você também consegue liberar espaço. Se você clicar aqui em armazenamento, você vai ver os seus arquivos que estão armazenados aqui. Logo abaixo você tem a quantidade de gigas que você está utilizando. Aqui eu estou utilizando 11.8 gigas de 15. Ainda tem um espacinho aqui. E aqui embaixo ele te traz também a opção para você comprar armazenamento. Que é aquilo que eu tinha falado para vocês na aula, que você tem a opção, olha. 100 gigas você pode comprar para pagar por mês ou anualmente, que era o valor que eu tinha levado para vocês. Voltando para o meu Drive, eu vou vir aqui de novo, vou fazer o upload de um arquivo, para vocês verem como funciona. Vocês vindo em novo, clicarem em upload de arquivo, ele vai abrir a pasta do seu computador. Aqui ele está abrindo o meu download, vou pegar pelo download mesmo. Vou pegar os slides. Ok, cliquei nos slides, apertei em abrir. Ele vai carregar ele aqui embaixo para a gente, pronto. Um upload concluído, ele trouxe aqui, colocou aqui pra gente. Então, se eu atualizar a minha página, ok, ele já caiu nos arquivos de acesso rápido, estiver utilizando. Então, eu posso colocar depois ele, mover para dentro de uma pasta. Para vocês criarem uma pasta também é bem simples, basta você clicar ou em novo ou em meu Drive e tá clicando em pasta. Vou colocar aqui Google. Ok, ele já criou a minha pasta aqui. Quando vocês clicam em cima do arquivo que vocês desejam e clicando com o botão direito, ele vai abrir diversas opções também. A opção de visualizar aquele arquivo, de abrir como, aí ele vai trazer alguns aplicativos, né, que ele vai te sugerir para estar abrindo. A opção de compartilhar, gerar o link, que é o link para você compartilhar também. Uma coisa interessante que você pode fazer é marcar ele como uma estrelinha para ficar como um arquivo importante. Tem um over para. Aqui tem mostrar o local de arquivo. Você pode renomear também aqui dentro. Fazer uma cópia. E aqui você tem a opção de fazer download e remover. Lembrando que quando você remove aqui, ele vai para lixeira. As pastas também vão ter essas opções. Você tem a opção de fazer até o download da pasta inteira. Ou como também remover ela inteira, marcar com estrelinha, né? Marcar como algo importante. Ou compartilhar essa pasta. Eu vou estar abrindo aqui, pegar uma pasta que eu não tenho compartilhado. Pode ser essa do OBS. Compartilhar. Quando eu vou compartilhar, a gente até viu isso aqui em outros programas, no Jamboard, eu lembro que eu falava um pouco disso também. Vocês podem adicionar o e-mail da pessoa aqui, se você tiver. Aqui eu tenho alguns e-mails, né, adicionados. Se você tiver o e-mail da pessoa, você pode adicionar ele aqui. Ou se você quiser, através do link também, você pode vir aqui disponibilizar através do link. Lembrando que a gente vai ter aqui o leitor e o editor.
Então você vai observar qual que é a melhor opção de você estar compartilhando através do leitor ou do editor. Ok, você vai apertar em concluir. Depois você compartilha o link com a pessoa. Aqui tem as referências que eu tive utilizando também para preparar essa aula para vocês. Meu muito obrigado a todos. Fiquem à vontade para entrar em contato pelo meu e-mail pessoal ou pelo e-mail do curso. Eu agradeço muito a vocês que estão dando um feedback do curso. É muito importante para a gente saber como que a gente vai passar as próximas ferramentas, como que vocês estão gostando mais das aulas e principalmente as ferramentas que vocês mais se interessaram. Até a próxima aula, pessoal.